paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Na minha devocional de hoje eu quero compartilhar com vocês o livro de Juízes, no capítulo 3. Esse livro fala a respeito do povo de Israel depois da morte do líder Josué, né? De como eles passam a viver grandes transgressões diante do Senhor, né? Desaprovados aos olhos de Deus, depois que perdem o líder deles, Josué. No capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8, um pedaço bem pequenininho, para que a gente comece a ter entendimento a respeito do que Deus fala nesse livro. Eu, como sempre, vou convidar vocês, todos que puderem, fazer a leitura dos capítulos anteriores e posteriores, né? Aqui a gente vai começar no capítulo 3, mas vamos ler os capítulos 1 e 2, 4, 5, todos que pudermos, né? Para que a gente tenha uma compreensão maior a respeito do que Deus está ensinando no livro de Juízes. Mas nesse momento a gente vai ler juntos o capítulo 3, do 1 ao 8, tá bom? A minha epígrafe diz assim: servidão dos israelitas. O povo de Deus ia servir a outro povo. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Verso 4. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se eles dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si como mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram a Balaíns e a Astarote, outros deuses. Então, no verso 8, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram ao rei da Mesopotâmia 8 anos. Vamos voltar um pouquinho. Quando logo no início, no primeiro verso, diz assim: essas nações ficaram junto ao povo de Israel para que por elas Deus provasse a Israel. E Deus nos ensina aqui que, com a permissão dele e para que o propósito dele se cumpra na vida de cada um de nós, ele não vai nos livrar, ele não vai retirar do meio de nós tudo o que nós gostaríamos, nem todos que nós gostaríamos. Mas cabe a nós também termos no nosso coração fidelidade ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor, independente do que a nossa realidade esteja oferecendo, né? Independente das pessoas, das circunstâncias, do sistema de governo, da forma como a política conduz a nossa cidade, né? Independente do que a gente vive, o nosso coração precisa continuar sendo fiel, porque todos nós já conhecemos entre o bem e o mal, todos conhecemos as leis, e aqueles que amam a Deus conhecem os seus princípios eternos. E não tem como você receber uma instrução e depois dizer que não foi avisado. Isso quem faz é criança. Isso quem costuma fazer, quem costuma negar a responsabilidade são as crianças. Nós, já adultos e maduros, já construídos por Deus no nosso caráter, nós devemos manter fidelidade aos mandamentos de Deus. Porque quando Deus dá um mandamento, quando Deus dá uma ordem para a gente cumprir, não é para que a gente seja apenas servo,
mas pelo contrário, é para que a gente também possa, dentro dessas leis e princípios, ser poupados de muitas coisas, sermos guiados por Ele até o grande propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, se a gente cria resistência a esses mandamentos e a essa ordenança que Deus nos deu, nós estamos indo contra nós mesmos, porque nós vamos demorar mais para alcançar o que Deus tem para nos dar, vamos arrumar problemas no caminho, problemas que a gente poderia ter evitado. E a gente arruma com as nossas próprias decisões e com as nossas próprias atitudes, porque simplesmente decidimos desobedecer. Então, o livro de Juízes nos ensina muito a respeito da desobediência, porque essa geração não conhecia a guerra, mas era uma geração que os pais conheceram a guerra. Os pais receberam de Moisés e de Josué toda a instrução que Deus tinha para eles. Eles não eram pessoas desavisadas. Não tinham ainda combatido guerra, mas desavisados eles não eram. Eles já sabiam que precisavam se preparar para guerras, porque eles tinham a ordenança de Deus de alcançar novas terras, novas fronteiras, né? E para isso eles deveriam se preparar. Mas no meio de tudo isso, havia mistura de outros povos, e dentro dos outros povos, outras culturas e outras religiões e outras maneiras de viver e outros dogmas, como a gente tem na vida, né? Mas cabe a mim e a você olhar para cada uma dessas oportunidades que aparecem, para cada uma dessas interferências, que na vida real acontece bem assim mesmo, né? A gente sofre essas influências e isso é normal, é a vida. Cabe a cada um de nós olhar para tudo isso e termos o discernimento e termos a sabedoria de dizer, bom, isso cabe para minha vida, aquilo não cabe para minha vida. E é assim que a gente faz o tempo todo quando a gente decide amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente vai ter que separar no caminho o que cabe na nossa vida e o que não cabe, porque você tem uma vida com Deus, você foi feito filho, você foi resgatado do pecado, e se você tomou essa decisão, você também vai tomar decisões com relação à sua postura e sua atitude. E no livro de Juízes a gente vê como isso é importante, porque eles passam de um povo vitorioso a um povo que vai servir a outro rei, né? Escravos. E no verso 8 diz que 7 e 8, que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, se a nossa intenção nessa vida, enquanto a gente passa aqui, é agradar a Deus, que a gente tome muito cuidado, porque quando Deus nos reprova em alguma coisa, Ele é justo para permitir que a gente sofra as consequências daquilo que a gente fez, daquilo que a gente realizou nessa vida, né? E no 8 diz assim, então, depois que eles obedeceram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o 8 diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo Israel, e ele os vendeu na mão do rei da Mesopotâmia, e eles serviram a ele por 8 anos. Às vezes o nosso tempo de servidão não é culpa do outro, é culpa nossa. E a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? E autogerenciamento para entender. E se não tivermos, a gente tem que pedir a Deus, perguntar, Senhor, onde eu estou errando? Né? Em que eu estou errando? Porque o tempo todo a gente tem que fazer essa autoanálise e trazer para a nossa vida a verdade. Porque nós somos falhos. Em todo tempo a gente pode, sim, ceder às tentações. E é por causa disso que a gente conta com a graça de Deus, com a misericórdia, com o amor e com o perdão. Mas também não é por isso que a gente vai viver tentando o nosso Deus. Estando em lugares, com pessoas, em situações e com atitudes que a gente sabe que Ele desaprova. Né? Então que a gente possa ter essa autorresponsabilidade de gerenciar a nossa vida e evitar o caminho do mal. Evitar estar assentado em lugares e situações e pessoas que não deveríamos estar. Que a gente possa trazer essa responsabilidade para cada dia, né? E que o Espírito Santo possa nos guiar nessa tomada de decisões de todo dia, porque é todo dia que a gente decide ser melhor do que foi no dia anterior, né? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui.
Sim, eu falei a respeito, né? Quando Deus dá uma ordem pra gente, não é para que a gente seja só um escravo, só um servo. É para que Ele nos leve ao propósito dele, que é maior do que nós, e para ele nos guardar do mal, e para Ele também nos fazer prosperar naquele caminho, né? Deus repreende os israelitas pela desobediência. Ele permite que os seus inimigos permeiem o caminho deles, que eles permanecessem ali cercando, né, o povo de Israel, e que eles se tornaram uma ferramenta. Esses povos diferentes se tornaram uma ferramenta de Deus para que Israel fosse provado no seu coração, no seu mais íntimo, na sua fidelidade. E isso levou o povo de Israel a viver um tempo de aprendizado com o Senhor, né? Uma oportunidade de ser provado na postura e na conduta. Mas mesmo que os nossos inimigos tenham um propósito na nossa jornada, não devemos passar a viver como eles. Não é porque um inimigo tem um propósito na nossa vida que ele passa a ser amigo. A gente não pode confundir. A gente tem que ter discernimento e sabedoria quando for julgar não a pessoa, mas os frutos, né? Aquilo que pode nos prejudicar. Porque algumas coisas a gente vai, pela vivência e pela observação, a gente vai conseguir discernir. A palavra de Deus fala que a gente não se contamine, né? Que a gente não se conforme com a forma como o mundo tem vivido. Então é para que a gente não se conforme como o mundo vive, mas que a gente venha transformar a nossa vivência de cada dia, independente do que o sistema do mundo tem feito, tem dito, tem colocado como regra. A nossa regra é a eternidade. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar a gente nesse dia, nessa manhã, para viver esse autoexame do nosso entendimento, né, daquilo que a gente tem julgado no nosso proceder, no nosso dia a dia. Quando a gente tem pagamentos a realizar, compromissos a atender, quando a gente tem o cuidado com o outro, cuidado com a família, cuidado com as finanças, cuidado com a saúde, com o corpo, cuidado com a alma, cuidado com o espírito, em tudo que a gente faça, que a gente possa fazer para glorificar o nome de Deus, e que as pequenas coisas não possam destruir o grande plano de Deus na nossa vida, né? Eu quero deixar essa meditação para nós hoje, pedir que o Senhor e o Espírito Santo possam nos guiar por águas tranquilas, por pastos verdejantes, que Ele possa ter liberdade para transformar o nosso entendimento através da palavra, que é a verdade, e a verdade nos liberta, não nos deixa mais cativo da mentira. Então eu quero que o Senhor possa ter liberdade na nossa vida nessa manhã. Peço que a gente tenha a responsabilidade com as nossas famílias de passar para elas o que nós já aprendemos. Porque quando um filho ou uma outra geração deixa de ter conhecimento de alguma coisa, a culpa é do seu antecessor, né? Porque muitas vezes nós deixamos de ensinar a nossa descendência, aos nossos filhos, a nova geração, o que é de mais precioso, o que é de mais importante, que é tudo que diz respeito ao eterno, tudo que diz respeito àquilo que é maior do que esse mundo passageiro, né? Nós temos que ensiná-los a viver uma vida aqui na Terra, mas principalmente temos que ensiná-los a amar a alegria e a esperança de ter uma vida além daqui, de alcançar a eternidade. E para isso nós temos que ensiná-los os princípios eternos, né, que estão na palavra do Senhor. Então que a gente não possa não negligenciar, que a gente possa ser diligente no ensino aos nossos filhos, aos nossos descendentes, sobre a verdade, acerca daquilo que é a verdade e apenas a verdade, não a nossa sincera opinião sobre as coisas. Não é sobre nossa opinião sobre as coisas, é sobre a verdade. Enquanto nós estivermos firmes em levar a verdade, isso vai bastar, porque Deus é soberano e quando nós somos fiéis, Ele continua sendo Deus e fiel. Quem sempre dá um pé para trás, quem sempre causa problema somos nós. O problema nunca é Ele, sempre somos nós, né? Que a gente traga essa autorresponsabilidade para a nossa vida e que a gente seja maduro para seguir em frente e não negligenciar o estudo da palavra de Deus e da verdade soberana nas novas gerações. Amém? Quero agradecer a Deus por esse dia,
Pedir que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Eu ainda estou aqui com a minha mãe no hospital hoje, mas se Deus quiser nós temos vitória essa semana. Esse dia já é um dia de vitória, nós acordamos, né? Como eu sempre falo, o Senhor nos deu a graça de um novo dia. E eu quero agradecer a Deus por isso, porque independente do que nós vamos viver neste dia, nós fomos resgatados, escolhemos o amor, a graça, a paz e a misericórdia de Jesus Cristo. E essa é a nossa alegria, ninguém pode tirar isso de nós. Eu quero louvar a Deus por isso e quero abençoar as nossas casas, as nossas famílias. Pedir que o Espírito Santo nos abençoe com um novo entendimento a respeito da verdade, que nós não sejamos enganados, porque a palavra é verdade, a verdade liberta mesmo. Né? Que a gente possa ter a liberdade de conhecer a Deus de uma maneira tão profunda, tão íntima, que ninguém que venha com uma inverdade, com alguma falsidade, né, tenha o poder de nos tirar do nosso caminho. Mas que esse poder esteja apenas nas mãos de Deus. Eu quero agradecer a Deus por tudo, pela vida de cada um de nós e por todos vocês que podem ser alcançados também por esse vídeo, que na sua simplicidade pode sim ser uma ferramenta, um instrumento de bênção na vida de mais outra pessoa além da minha vida. Eu creio assim, é por isso que eu estou aqui. E eu quero agradecer a Deus por tudo, no nome de Jesus. Vou ficar por aqui, mando um beijo para todo mundo, um dia de paz, de bênção, de saúde, de prosperidade. Amém? Que a graça de Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Beijo. Fiquem com Deus.